A Distrital do Ibirapuera da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, realiza neste mês de abril o Mês do Livro Espírita 2025, com o tema central O Céu e o Inferno, em homenagem aos 160 anos do lançamento do livro, de Allan Kardec. As instituições participantes são o Instituto Espírita de Educação, a Instituição Espírita Beneficente Amor e Paz, o Centro Espírita Luiz Ismael e a Seara Bendita Instituição Espírita. As apresentações são do dia 8 ao 28, com intercâmbio de oradores entre as casas. A quarta apresentação é de Antônio Amorim, com o tema Espíritos em Condições Medianas. E nós partimos, como espíritas estudiosos que já somos, nós partimos de um pressuposto básico. Nós conhecemos o Livro dos Espíritos, onde Kardec reuniu as entrevistas que ele realizou com muitos espíritos, através de diversos médiuns, vários conceitos a respeito da nossa existência espiritual e da inter-relação com a nossa existência material. E na quarta parte do Livro dos Espíritos, nós encontramos uma parte chamada Esperanças e Consolações, em que Kardec discute, de forma relativamente breve, quais são as nossas perspectivas para o futuro como espíritos. Esse material foi retrabalhado, foi ampliado, juntado a várias comunicações que Kardec e outros companheiros obtiveram com vários espíritos, e constituiu o que nós chamamos de O Céu e o Inferno, a quarta obra objetiva publicada por Kardec, junto com a Revista Espírita, que reuniu volumes de 1858 a 1869, com o Viagem Espírita em 1862, o que é o Espiritismo, uma obra que antecedeu o Livro dos Médiuns, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, enfim, uma série grande de trabalhos que o nosso professor Rivaio, conhecido como Allan Kardec, realizou ao longo desses 14 anos, desde 1855 até 1869, trabalho que ele realizou nessa prospecção do ambiente espiritual. Uma das coisas que ele percebeu quando começou esse estudo, desde 1855, depois de muita insistência dos seus amigos para que fosse ver os fenômenos e que ele achava que era apenas uma brincadeira sem graça, uma perda de tempo, e quando ele observou em loco os fenômenos, ele percebeu que algo muito sério estava ali por trás daquela brincadeira. Uma das coisas que ele percebeu é que aqueles que se manifestavam, eles eram simplesmente os encarnados, né, os vivos, depois da morte, que estavam comunicando-se com os que continuavam aparentemente vivos. E que eles não eram nem melhores e nem piores. Havia espíritos de todas as categorias. Esses espíritos de todas as categorias constituíam, portanto, um ambiente espiritual que interagia conosco constantemente. Eles ocupam o espaço ao nosso lado. Eles não estão num mundo espiritual que fica lá em algum lugar, nem aqui embaixo, nem lá em cima. Eles simplesmente estão em contato conosco. Alguns mais conscientes disso e outros absolutamente inconscientes dessa distinção entre os que estão encarnados e os que estão desencarnados. Com todas essas questões, ele constituiu, então, o livro O Céu e o Inferno, onde ele analisa, na primeira parte, que fala da doutrina, ele reuniu informações a respeito das concepções que as religiões têm sobre céu, sobre inferno, sobre purgatório, sobre penas futuras, cotejando essas informações
com o conhecimento espírita que ele havia adquirido. Isso nos leva a uma análise, um estudo atento desse livro, que, aliás, como bem sinalizado pela Kátia Negreiros ontem, no CELI, é um dos livros menos estudados, ele é dos menos lidos e, ainda pior, menos estudados da obra de Kardec. O que faz com que muita gente prefira, talvez alguns por desconhecimento, outros por acomodação, a leitura de romances, que, justamente por serem romances, ao falar da vida espiritual, romantizam, ficcionam, tiram licenças poéticas, se podemos assim dizer, adaptando conceitos para que a história possa fluir mais romanticamente, para que a história, para que o conto possa ser mais atrativo. Ao lado disso, existem algumas informações que podem ser verificadas. Mas o fato das pessoas aparentemente estudarem esses livros, que não são obras doutrinárias exatamente por isso, porque são ficções construídas com parte de algumas informações reais e outra parte apenas para emoldurar a história, as pessoas acabam tendo alguns conceitos um pouco diferenciados, eu diria até distorcidos. Na segunda parte, Kardec reuniu uma quantidade bastante grande, são mais de seis dezenas de depoimentos de espíritos que se manifestaram a respeito de como estão vivendo no ambiente espiritual após a desencarnação. Alguns bem próximo à sua desencarnação, e outros depois de muitos anos. Existem os depoimentos os mais diversos, e Kardec separou os capítulos segundo aproximadamente a condição que expressam os espíritos que se manifestaram. Então, ontem a Kátia falou sobre os espíritos felizes, que são aqueles espíritos que mais prontamente se reconheceram no ambiente espiritual, estão bem adaptados já a esse ambiente, já compreenderam perfeitamente a sua posição, são capazes de avaliar com uma razoável isenção os resultados da sua última encarnação, são capazes de planejar algo para o seu futuro. Esses, então, são os espíritos felizes. Nós temos depois espíritos recalcitrantes, espíritos de suicidas. Nós vamos ter várias outras apresentações ainda falando sobre essas várias categorias, digamos assim. Para mim, coube falar sobre os espíritos em condição mediana. E o que são esses espíritos? Segundo a avaliação do nosso professor, as condições medianas são aqueles espíritos que já têm alguma percepção da sua situação no ambiente espiritual, perceberam já que não estão mais encarnados, não se contam mais entre os viventes, na expressão de alguns deles, mas ainda não têm a clareza de percepção para uma análise tranquila e efetiva sobre a sua última encarnação, e nem sobre os passos necessários a serem dados para o seu futuro. Ora, nós sabemos que o nosso destino, de todos os espíritos sem exceção, é a felicidade plena, através de um processo evolutivo, gradual, e, portanto, muito longo, porque essa evolução se dá na transformação interior de cada um de nós. E é claro que para nós nos transformarmos, é preciso que estejamos convencidos dessa necessidade de transformação em cada um
dos inúmeros aspectos de nossa personalidade, além de todo o desenvolvimento intelectual absolutamente necessário. E, geralmente, o desencadeador da percepção da necessidade de uma mudança, de um crescimento, de um aperfeiçoamento moral. Quando nós estamos ainda no princípio de nosso desenvolvimento como espíritos, nós não compreendemos a necessidade do desenvolvimento moral, porque sequer compreendemos o que é essa moral, o que é a nossa responsabilidade perante o próximo. Então, isso vai surgindo conforme nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente e vamos percebendo a importância desse relacionamento e qual o papel que esse relacionamento tem em nosso desenvolvimento. Então vamos estudar algumas das comunicações, alguns trechos das comunicações que Kardec obteve nesse contato, nessa série de entrevistas com espíritos, nessas condições medianas. Vamos começar com o Joseph Bré. Uma das coisas interessantes dessas comunicações é a clareza que as pessoas, que os espíritos têm a respeito da sua condição como encarnados, acima do que eles tinham como espíritos encarnados, ou seja, como pessoas. Então, esse Joseph Bré era um homem que, segundo os seus relacionamentos, segundo as pessoas de seu relacionamento, ele era uma pessoa honesta, era uma pessoa que cumpria com todos os requisitos para ser uma pessoa considerada de alto gabarito moral. Então, uma das coisas mais interessantes é que logo no início, nesse caso, ele foi evocado, e foi evocado pela neta, porque queria saber como estava esse avô no ambiente espiritual, se ele já havia se encontrado equilibrado, acreditando que sim, que ele estaria numa posição muito boa. Então ela começa perguntando: caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Vejam, era a neta chamando pelo avô, querendo conversar com ele, mas tendo um objetivo sério. Não era para perguntar onde que ele tinha deixado algum tesouro, ou como que devia ser tratada a questão das heranças, nada disso. Ela queria saber como a informação do avô poderia ajudar para o progresso dela e daqueles com quem ela privava. Ele responde: tudo o que quiseres, querida filha, eu expio a minha descrença, porém grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. E aí o espanto da neta: como? Pois não viveste sempre honestamente? Sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. Então ele está demonstrando nessa resposta que ele já havia assumido uma postura que, desvencilhada dos seus liames materiais, né, das limitações que o organismo e o ambiente material oferecem, que ele já tinha condição de perceber que havia algo mais que ele poderia ter feito, algo melhor que ele poderia ter aproveitado na sua encarnação. Ele diz assim: e uma vez que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Aí entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país. Respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Quantos dentre nós, encarnados,
que somos aparentemente muito bonzinhos, muito corretos, mas que sempre damos um jeito de fazer com que os outros nos ofereçam mais do que nós merecemos, por qualquer motivo que seja. Até muitas vezes nós vemos pessoas que se valem da mediunidade para obter dos outros uma certa idolatria. Que interessante que o espírito aqui, ele fala, o Joseph Bré, ele fala em arrancar a felicidade e a honra, que é uma ação dos hipócritas, que parecem muito certinhos, mas que, na verdade, acabam agindo na sombra de uma maneira muito incorreta. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagra a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho, e ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo, ao qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego de seu tempo. Ativo, finalmente, na prática do amor de Deus e do próximo. Então, Joseph Bré, ele dá aqui, nessa primeira resposta, já uma lição a respeito de como deve ser o comportamento daquele que anseia por se sentir numa condição melhor, moralmente falando. E percebam, estes são os espíritos em condições medianas. Vejam o critério empregado por Kardec para fazer essa avaliação, ao colocar neste degrau da sua classificação um espírito que já tem essa percepção da existência. Vamos mudar um pouquinho? Vamos aqui ver a senhora Helene Michel. Ela tinha 25 anos ao desencarnar e, subitamente, sem maiores sofrimentos e sem uma causa conhecida na época, teve essa desencarnação rápida. Kardec anota que ela era rica e um tanto frívola, a leviandade de caráter predispunha mais para as futilidades da vida do que para as coisas sérias. Não obstante, possuía um coração bondoso e era dócil, afetuosa e caritativa. Ela foi evocada 3 dias depois da desencarnação. Então, já bastante próximo do momento da sua desencarnação. E ela dizia: não sei onde estou, que turbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. Lamentam a minha ausência quando presente estou, sem poder fazer-me reconhecida. Meu corpo não mais me pertence e, no entanto, eu lhe sinto a algidez. Quero deixá-lo e mais a ele me prendo sempre. Sou como que 2 personalidades. Quando chegarei a compreender o que comigo se passa, é necessário que vá lá ainda. Meu outro eu, que lhe sucederá na minha ausência? Adeus. Então, no 3º dia depois da desencarnação, percebam que esse espírito ainda estava preso às concepções materiais, não compreendia direito o que estava acontecendo, ele percebia que já não fazia parte daquele corpo, mas não sabia como estava, não sabia qual era a sua situação realmente, e não compreendia o seu futuro imediato. Kardec faz, inclusive, essas observações no texto do livro. Mas depois de algum tempo, depois de alguns dias, ela foi novamente evocada. E aí ela responde à evocação: obrigada por haverdes orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me subtraiu aos sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. Para minha pobre mãe será dificílimo resignar-se, entretanto será confortada. E o que a seus olhos constitui sensível desgraça, era fatal e indispensável para que as coisas do céu se lhe tornassem no que deve ser, tudo.
estarei ao seu lado até o fim de sua provação terrestre, ajudando-a a suportá-la. Então, em alguns dias, esse espírito já havia conseguido se apropriar das condições em que estava efetivamente, das condições em que vivia, e inclusive já se dispunha a acompanhar a mãe para que pudesse apoiá-la. Essa evocação não penetrou nessa questão, porque nós sabemos muitas vezes que os espíritos desencarnados, quando eles se ligam a nós, sem ainda estarem realmente em condições de ajudar, eles podem, inclusive, causar muito incômodo. Nós sabemos que, muitas vezes, as chamadas obsessões não são produzidas por maus espíritos que querem nos prejudicar, mas sim por espíritos que ainda estão meio perdidos de sua função no ambiente espiritual, e a sua presença constante pode nos causar desequilíbrios. Não sabemos se era o caso desse espírito que havia sido a Helene Michel. Uma das questões que Kardec apresenta aqui, ele pergunta se era doloroso o estado de perturbação que ela vivia. E esse é um aspecto importante, porque muita gente, quando pensa na desencarnação, já fica preocupada com o tal do umbral. E vocês sabem que umbral é aquele buraco na parede por onde a gente passa de um ambiente para o outro, ou seja, é apenas uma transição. Mas alguns espíritos que escreveram romances usaram essa expressão para se referir a uma situação mental de agonia, às vezes de desespero, de sensação de estar perdido. E eles simbolizam isso como se fosse assim um pântano, um lugar onde a pessoa não consegue se desvencilhar. Na verdade, não existe pântano, nós sabemos disso. Na verdade, não existe nenhuma estrutura que retém aquele espírito. Existe sim a mentalização do espírito, que faz com que ele permaneça ligado a determinadas ideias que até impedem que ele perceba o que acontece em volta. Tão ensimesmado que ele fica. Mas aí aquele espírito que foi a Helene responde para a pergunta se era doloroso o estado de perturbação. Não, eu não sofria, acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer. Resignando-me à vontade de Deus, a minha resignação foi por ele levada em conta. E agradece pelas preces dirigidas a Deus em favor dela. Então, aqui a gente tem vários aspectos interessantes apresentados por Kardec nessa comunicação. A questão da tal perturbação que nos acomete, que é mais ou menos o que acontece quando nós estamos dormindo e por qualquer razão a gente acorda de repente e muitas vezes a gente fica meio sonado ainda, meio perdido, meio zonzo, sem compreender de imediato qual a nossa situação, se nós ainda estamos sonhando, se estamos dormindo, se nós já acordamos, se há alguma coisa acontecendo grave. Muitas vezes isso acontece conosco. Então imaginem que isso vai acontecer com um espírito que, ao longo de anos, ocupou-se de um corpo e de repente se vê solto desse corpo. É como um pássaro que a gente cria dentro de uma gaiola e de repente a gente solta esse pássaro. Ele provavelmente vai ser morto, porque ele não vai saber se defender de outros animais que vão caçá-lo, ele não vai saber procurar comida, porque ele não está acostumado àquele ambiente. É um ambiente muito melhor do que uma gaiola, mas ele não se preparou para isso. Nós, espíritos, ao desencarnarmos, apesar de todos os dias, quando o nosso corpo dorme, nós retomarmos esse contato com o ambiente espiritual, quando nós perdemos essa âncora que o
corpo funciona como uma âncora. Nós estamos sempre ligados a esse corpo. Qualquer coisa que acontece, a gente volta correndo para o corpo. Quando a gente perde essa âncora, é como um navio que é largado à deriva. Grosseiramente falando, naturalmente. Em seguida tem o Marquês de Saint-Pol. Ele havia desencarnado em 1860 e foi evocado cerca de um ano depois. Ele é evocado, responde. A irmã dele era participante da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas e, por isso, ela pediu a evocação desse Marquês. Primeira pergunta. Em primeiro lugar, ela deseja saber se sois feliz. Estou na erraticidade, estado transitório que não proporciona nem felicidade, nem castigo absolutos. Vejam que interessante, as pessoas às vezes pensam que a desencarnação, o período de erraticidade, é como se fosse um purgatório, é um período de sofrimentos. Não, não necessariamente. Como o Espírito diz, é um estado que não proporciona nem felicidade e nem castigo absolutos. Permanecesse muito tempo inconsciente do vosso estado? Estive por muito tempo inconsciente, estive muito tempo perturbado e só voltei a mim para bem dizer da piedade dos que, lembrando-se de mim, por mim oraram. E podeis precisar o tempo dessa perturbação? Não. Por que isso acontece? Por que o espírito não sabe dar um tempo segundo o nosso padrão? Porque nós, desencarnados, passamos a ter outras referências, passamos a ter outras percepções. Para exemplificar, quando nós estudamos no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, a percepção dos espíritos, eles dizem que eles não enxergam por olhos, até porque o espírito não tem um organismo. Eles enxergam como se fosse por todo o corpo. É como se ele percebesse todo o espaço que existe em volta dele, acima, abaixo, atrás, na frente, dos lados, sem precisar voltar a cabeça. O espírito não tem órgãos, ele não tem organismo. Ele não enxerga pelos olhos, ele não ouve pelos ouvidos. Ele tem uma percepção ampla. Isso muda completamente as nossas referências. Então, quando nós estamos encarnados, estamos ainda vinculados a essas ideias materialistas, nós temos uma percepção muito limitada. Então, nós, desencarnados, sem a âncora do corpo, nós temos uma outra visão. E por isso nós temos uma outra percepção, inclusive do que nós chamamos de tempo. Ora, a própria ciência já percebeu que espaço e tempo formam um contínuo que depende das condições em que está o observador. Se para a matéria, para a ciência material, nós já percebemos que existe essa diferença de percepção de acordo com a condição do observador, imaginem entre nós encarnados e nós desencarnados, como a diferença deve ser muito maior, muito mais ampla. Uma outra coisa interessante, Kardec pergunta para esse Marquês, quais os parentes que reconheceste primeiro? Minha mãe e meu pai, que me receberam ao despertar, iniciando-me na nova vida. Olha que interessante. Os espíritos que, evidentemente, estiverem em condição de fazer essa visita, certamente virão acompanhar esses primeiros passos do espírito que acaba de desencarnar. Por quê? Porque através desse processo, nós manifestamos o nosso carinho, nossa atenção por esse espírito que
acaba de se desvencilhar do ambiente material e que precisa de algum acompanhamento nesses primeiros momentos. Não é que o espírito não saiba viver. O espírito não precisa de alimentação, não precisa de roupa, não precisa de nada. Ele existe, simplesmente. Então, não é que precise dessa visita, mas é uma manifestação do carinho, da atenção daqueles espíritos que compartilharam conosco da existência física. Certamente, muitos outros espíritos se aproximam, espíritos que provavelmente tiveram contato conosco em outras existências, ou até com esta existência mesmo, através do ambiente espiritual, já que nós estamos rodeados de vários espíritos. Mas aqueles que mais marcadamente acompanham o espírito recém-desencarnado, geralmente são aqueles que conviveram com ele, os parentes mais próximos. Vamos dar mais um salto aqui e vamos ao senhor Cardon, que era um médico. Isso aqui tem uma história interessante. Eu, ao invés de ler, eu vou contar mais ou menos a história para não ficar tão enfadonho assim, já que vocês devem estar quase querendo dormir, né? Esse médico, ele havia trabalhado como médico em um navio. E, portanto, nesse navio, que era um navio baleeiro, ele tinha contato com os mais diversos problemas médicos. E ele acabou ficando com uma visão muito materialista da vida. Mas depois ele foi recolhido para sua cidade e, quando deixou de ser o médico do navio baleeiro, né? E aí ele exerceu a profissão de médico de roça, aquele médico de família que aqui mesmo em São Paulo, há 50 anos atrás, nós tínhamos, né, aquele médico que acompanhava a família inteira, era médico do avô, da mãe, do filho, acompanhava cirurgias, quando não era ele próprio que fazia cirurgias. Então ele era um médico de roça. Em um determinado momento, ele percebeu que estava sofrendo de uma hipertrofia cardíaca. E como médico, ele sabia que isso ia acabar resultando na sua desencarnação, na sua morte. Ele sabia que era incurável, né? Inclusive naquela época, né, século XIX, não havia condição de tratamento. Mas aí aconteceu um negócio interessante. Cerca de 2 meses antes da sua morte física, ele disse que morreria num determinado dia. Ou seja, num determinado dia ele começou a dizer: eu vou morrer daqui a 2 meses. E as pessoas não fizeram muita conta disso. Mas quando chegou o tal dia, ele reuniu a família, disse: ó, é hoje que eu vou morrer, então eu quero que vocês prestem atenção nisso, nisso e nisso. Começou a dar instruções para o pessoal. A família toda em volta dele, ele estava adoentado, estava no leito, e de repente ele tomba e fica meio arroxeado. A esposa dele até fica assim na frente para que os filhos não ficassem muito impressionados, achando que ele já tinha morrido. Só que passados alguns minutos, de repente ele acorda, ele abre os olhos e diz assim, com uma fisionomia iluminada, uma expressão radiante, como consta aqui no livro: ó, meus filhos, belo, sublime, ó, a morte, que benefício, que coisa suave. Morto senti minha alma elevar-se bem alta, porém, Deus me permitiu voltar-se para dizer-vos: não lamenteis a minha morte, que é a libertação. Ah, que eu não posso descrever-vos a magnificência de tudo quanto vi, as impressões que experimentei, mas não poderíeis compreendê-las. Ó, meus filhos, comportai-vos sempre de modo a merecer esta inefável felicidade reservada aos homens de bem. Vivei conforme os preceitos da caridade, do que tiverdes, dai uma parte aos necessitados. Um aspecto muito interessante, vocês estão percebendo que isso aqui é uma experiência de quase morte, né?
uma coisa que nos últimos anos tem sido muito falado, muito comentado, e Kardec já está registrando isso aqui no livro Céu e Inferno, 160 anos atrás. Outro aspecto interessante é que ele passou alguns minutos naquele estado de morte aparente. Mas ele descreve que viu muitas coisas fantásticas, uma quantidade e uma beleza que ele não tinha sequer palavras para descrever. Percebam a diferença nas concepções de tempo. Como espíritos, nós podemos passar muito tempo achando que aquilo foi muito rápido. E em poucos instantes podemos ver muitas coisas, somos capazes de absorver uma quantidade de informações imensa. Dessa forma, a gente percebe que quando os espíritos se manifestam nessas experiências de quase morte, né, quando o encarnado descreve coisas que ele viu e sentiu enquanto ele estava clinicamente morto, e esse caso aqui apenas era uma aparência, pode ser até que ele não tivesse realmente tido uma desencarnação parcial, digamos assim. Mas nos hospitais, muitas vezes, as pessoas entram em parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, ficam clinicamente mortas, sem batida de coração, sem respiração. Aí os médicos, naquele esforço de reanimar, aplicam choque, fazem massagem. Depois, quando a pessoa volta, ela fala, olha, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi um túnel, eu vi uma luz, eu vi não sei o quê. É interessante que alguns médicos consideram isso apenas um fenômeno bioquímico, resultado da situação que o cérebro viveu naqueles momentos de falta de oxigênio e tal. Outros, mais perspicazes, passaram a testar isso aí. Então, teve médicos, por exemplo, que na sala cirúrgica, sabendo que isso acontecia principalmente em momentos de cirurgia, escreveram alguma coisa ou em uma prateleira ou por cima daquela iluminação que existe na sala cirúrgica. E quando a pessoa volta, os médicos fazem o questionamento. Você viu alguma coisa na sala? Você viu alguma coisa em cima da lâmpada ou em cima da prateleira? Coisas que geralmente só o médico mesmo sabia, nem outras pessoas sabiam que o médico tinha preparado aquilo. E muitas vezes as pessoas dizem, eu vi que tinha um desenho, ou tinha uma frase, ou tinha um boneco, ou tinha alguma coisa desse tipo. Então é um fenômeno muito interessante e que merece um estudo mais acurado. Não pode ser simplesmente colocado de lado como algumas pessoas fazem, né? Esse espírito, ele foi evocado também por Kardec. E ele diz assim, Kardec, né? Relataram-nos as circunstâncias em que se deu a vossa passagem e ficamos cheios de admiração. Quereis ter a bondade de nos descrever ainda mais minuciosamente o que vistes no intervalo do que poderíamos denominar as vossas duas mortes? O que vi, e poderias compreendê-lo? Não sei, visto como não encontraria expressões apropriadas à compreensão do que pude ver durante os instantes em que me foi possível deixar o envoltório carnal. E sabeis em que lugar estivestes? Seria longe da Terra, em outro planeta ou no espaço? O espírito não mede distâncias, nem lhes conhece o valor como a vós acontece. Arrebatado não sei por que agente maravilhoso, eu vi os esplendores de um céu, desses que só em sonho podemos imaginar. Esse percurso, através do infinito, fazia-se com celeridade tal que eu não pude precisar dos instantes nele empregados pelo meu espírito. Olhem que coisa interessante. O movimento que o espírito desenvolveu e que pode, inclusive, não ter sido um movimento efetivo, né, um deslocamento, pode ter sido apenas a captação de imagens que os espíritos lhe proporcionaram, faz com que a percepção do ambiente espiritual seja completamente diferente
do que nós temos aqui, porque se a gente quer sair daqui, de onde nós estamos, ir para outro cômodo, nós obrigatoriamente temos que passar por todos os espaços intermediários. A gente pode até não prestar atenção, mas nós passamos seguramente por todos esses espaços. Ao passo que, como espíritos, muitas vezes nós nos deslocamos de um ponto a outro sem perceber esse intermediário. Porque a nossa atenção, o nosso foco mental está nesse outro ponto. Então percebam que o estudo dessas comunicações dá espaço para que nós estudemos muitos e muitos aspectos que dizem respeito à nossa existência corporal. Vou dar mais um pequeno salto. Nós temos aqui um espírito chamado Eric Stanislas. Diferente dos demais, esta comunicação que Kardec colocou aqui foi uma comunicação espontânea. Provavelmente eles estavam se preparando para fazer alguma evocação e, de repente, esse espírito apareceu, deu a comunicação, deu a sua identidade e se retirou. Ele diz assim: que ventura nos proporcionam as emoções vivamente sentidas por calorosos corações. Ó, suaves pensamentos que vindes abrir o caminho da salvação a tudo que vive, que respira material e espiritualmente. Não deixe jamais o bálsamo consolador de derramar-se profusamente sobre vós e sobre nós. De que expressões nós servimos que traduzam a felicidade dos irmãos desencarnados ao prescrutarem o amor que une a todos? E faz aqui uma manifestação toda crivada dessas expressões de agradecimento ao Pai e de elevação dessas manifestações de carinho, de apreço entre todos. Depois, Kardec perguntou ao espírito que acompanha o médium, e ele respondeu: este é um espírito que sofreu por muito tempo transviado do bom caminho. Agora compreendeu seus erros, arrependeu-se e volveu os olhos para o Deus que negara. A sua posição não é a de um feliz, porém ele aspira à felicidade e não mais sofre. Deus permitiu-lhe esta audição para que desça depois a uma esfera inferior, a fim de instruir e estimular o progresso de espíritos que, como ele, transgrediram a lei. É a reparação que lhe compete. Afinal, ele conquistará a felicidade porque tem força de vontade. E aqui eu quero destacar um aspecto muito importante, que muitas vezes é negligenciado. As pessoas, quando pensam em nossas várias encarnações, consideram que uma encarnação é para pagar pecados, dívidas, culpas das encarnações anteriores. É verdade que nós sempre acumulamos uma série de incorreções em nossa vida. Mas essas incorreções, elas fazem parte do processo. Fazem parte do processo porque nós somos imperfeitos. Somos ainda bastante ignorantes. E erramos muito. E é exatamente através desses erros que nós vamos percebendo que esses erros nos levam a uma má resolução. Se fosse assim, se não fosse assim, se nós sempre fizéssemos tudo certinho, é porque nós já saberíamos as formas corretas de agir. Nós seríamos, portanto, espíritos esclarecidos. E não é o que acontece efetivamente. Então, as encarnações têm como objetivo nos oferecer oportunidades de trabalho produtivo que faça com que nós tenhamos um maior esclarecimento. E é por isso que esse espírito, ele vai a um ambiente em que ele estará em melhor condição, não para sofrer junto àqueles outros, mas para ensiná-los, para instruí-los, para
dar-lhes a oportunidade de compreender melhor a existência e, portanto, avançar como ele avançou. Evidentemente, se o espírito dizia que esse Stanislas ele era um espírito que não acreditava em Deus, ele tinha conhecimento, ou seja, tinha desenvolvimento intelectual, mas faltava-lhe ainda o desenvolvimento moral. Mas o desenvolvimento intelectual permitiu que ele compreendesse, ao longo do tempo, que as coisas não acontecem magicamente. O universo não existe porque aconteceu uma explosãozinha em algum lugar e se transformou, de repente, por acaso, por pura sorte, num universo em que nós existimos. Existem razões para isso. E esse conjunto de razões o levou a compreender a existência do Criador. E a partir daí, passa-se ao desenvolvimento cada vez mais acelerado, com a compreensão de que tudo tem uma razão, mesmo que essa razão muitas vezes nos escape, mas tudo tem uma razão, tudo tem uma lógica. Ao longo das nossas existências, mesmo quando nós não compreendemos, existe uma lógica. Pode não ser a nossa lógica, porque nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio em um ambiente onde os que estão à nossa volta também têm livre-arbítrio e também o exercem. Então, muitas vezes, nós somos afetados pelo exercício do livre-arbítrio dos demais. Mas que, como eu disse, não é um pecado, uma culpa para ser carregada para nos jogar para baixo. É uma oportunidade de perceber que aquela atuação não tem um bom resultado. É aquela história, só não acredita, só não compreende, não enxerga quem não quer ver. As coisas estão aí na nossa frente. Isso não quer dizer que a pessoa precisa abandonar a sua igreja, e esse é um aspecto importante que Kardec, inclusive, aborda no livro O que é o Espiritismo. A pessoa pode ter a sua crença e conhecer o Espiritismo, porque o que o Espiritismo nos oferece é uma forma diferenciada de pensar a vida, levando em conta a nossa existência espiritual ativa. Essa é a grande diferença entre o espírita e um espiritualista não espírita, que geralmente o espiritualista não espírita, ele acredita que a sua alma, o espírito, vai ficar esperando acontecer alguma coisa no futuro, vai ficar guardada, estocada. Ao passo que nós, espíritas, entendemos que a nossa existência espiritual é uma existência ativa e tem consequências, como a reencarnação, a comunicação e outras coisas. Mas isso não impede que católicos, protestantes, budistas, muçulmanos, e seja lá quem for, conheçam o Espiritismo, até porque o Espiritismo não está competindo com as religiões, é uma observação filosófica da vida, né? O que é bastante diferente do que as religiões buscam fazer. A Distrital do Ibirapuera da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, agradece sua visualização e convida a assistir à próxima apresentação. Será de Igor Schultz, falando sobre espíritos de suicidas. USE Distrital do Ibirapuera, difundindo o conhecimento espírita.